Ontem a gente ficou eu principalmente fiquei muito atento ao que seria daquela reunião da ONU, né, convocada por Venezuela e Colômbia, que estavam pelo menos 15 países que são do Conselho de Segurança, os fixos e os rotatórios. O Brasil também participou. E somente a Argentina e Trinidad e Tobago, que é uma ilha no Caribe, que aliás é a ilha caribenha mais vizinha à Venezuela, praticamente dá para ver Trinidad e Tobago da costa da Venezuela, é muito perto, né? Dá para ir a nado até. Votaram contra, a favor da captura do Maduro. Todos os outros países condenaram a ação por diferentes motivos, mas numa média a falta de respeito à soberania da Venezuela e principalmente as justificativas dadas por Donald Trump em torno da apreensão petrolífera, né? E ontem, após a posse da presidente Delcy Rodrigues, ela terminou demandando que a Polícia Federal venezuelana faça uma busca intensiva e extensa para descobrir e capturar todos os traidores que ajudaram nesse processo norte-americano. Ou seja, quem achou que a ditadura tinha acabado, tá aí, não deu nem 24 horas, já está a ditadura atuando de novo, indo atrás e prendendo pessoas aleatoriamente porque acharam que elas estão envolvidas com o que aconteceu com o Maduro. E só para dar mais um toque aqui interessante, Giba, que a Folha de São Paulo publicou hoje que foram reveladas negociações ontem, o embaixador da Bielorrússia revelou que Nicolás Maduro já tinha um acordo com o governo da Bielorrússia para se entregar em exílio ao país, né? Ele iria se entregar ao governo da Bielorrússia em forma de asilo político e que primeiro ele tinha tentado fazer isso com o governo da Rússia, pela relação que ele tem de amizade com o Putin, mas o Putin não quis porque traria repercussões com os Estados Unidos, né? Então, a primeira tentativa foi de fugir para a Rússia, não deu certo, ele fugiria para a Bielorrússia e eu acredito que dentro dessas negociações, que certamente os Estados Unidos estavam a par, sabiam disso, dessa informação, e adiantaram esse processo para tê-lo em mãos antes que ele fugisse para outro país, né? Porque se ele tivesse ido para a Bielorrússia, os Estados Unidos não teriam essa ideia de que vou entrar país adentro para cuidar dos poços petrolíferos e tomar conta disso. E Donald Trump e o embaixador dos Estados Unidos que participou dessa convenção na ONU disseram: não estamos em guerra com a Venezuela e que o processo que eles pretendem fazer com o controle dos poços petrolíferos e do petróleo vai demorar no mínimo 18 meses. Então, tem aí algo que não está claro, Giba, que não dá para entender o que vai acontecer, porque a presidente tomou conta lá, assumiu... A vice, né? A vice mandou a polícia ir atrás de quem ajudou, não mudou nada na visão do governo venezuelano, eles não estão dizendo assim, venham nos Estados Unidos, eles não abriram as portas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com um embargo naval a todos os barcos que entram e saiam da Venezuela, e o Donald Trump está dizendo assim, não... Está em marcha já o que ele acha que vai fazer. Vai demorar 18 meses para tomar conta dos poços de petróleo, tirar tudo que ele achar que ele tem que tirar e recuperar tudo que ele acha que ele tem direito. Agora, como que ele vai fazer isso? Como é que ele vai entrar com as empresas norte-americanas lá? Em algum momento, ou a Venezuela vai ceder, ou eles vão ter que entrar à força. À força. Uhum. Então, não está nada resolvido. Aquela reunião da ONU ontem, eu esperava que se tomasse alguma regra um pouco mais decisiva em relação a tudo isso, que houvesse assim um posicionamento das Nações Unidas para dizer, olha, precisa ser feito isso, esse passo para retomar a democracia na Venezuela e que o país volte a ter a sua independência e a sua soberania, mas não, só houve manifestações a favor e contra. Me pareceu muito superficial e ao mesmo tempo muito temerário em relação ao que a gente está vivendo, porque esse precedente dos Estados Unidos não é só pela Venezuela, o caos que pode gerar mundialmente. A gente pode, e assim, eu sou, você sabe, um cara super positivo, sempre tento ver o lado cheio do copo e sempre tento pensar as coisas da melhor forma. Mas toda essa situação e o ambiente, o contexto que está se criando,
a gente pode finalmente, depois de tantas especulações aí ao longo das décadas, quando é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Talvez a gente esteja prestes a ver o começo de uma Terceira Guerra Mundial. Porque se estourar uma situação mais violenta na Venezuela, dos Estados Unidos tomarem conta do petróleo sem que o governo autorize, sem que seja na bala, na porrada, e isso pode gerar reflexos em outros países fazendo parecido em lugares diferentes. A Rússia na Ucrânia já está, mas a China em Taiwan, se diz que também o Paquistão e a Índia podem estar em algum conflito parecido também, por partes de territórios, que são países que já têm conflito milenar e que se permitam a isso fazer uma atitude um pouco mais bélica. Enfim, a gente pode ter uma sequência de atos de guerra que podem ser importantes. Então, a única solução que eu vejo nesse momento é as Nações Unidas tomarem frente, tomarem posto e exigirem com embargo, com pressão, e pressionar os Estados Unidos não é fácil, mas tem tantos países contra que eles podem sim se unir contra os Estados Unidos, sendo que só a Argentina e Trinidad e Tobago estão lá dos Estados Unidos, é muito pouca força política nas Nações Unidas. Pode haver uma força maior contra isso. Só que é necessário ter uma liderança lá, alguém que diga, não, vai ser assim, vai ser feito dessa forma, essa é a pressão, isso que é necessário, a gente demanda isso. As Nações Unidas demandam isso dos Estados Unidos. Para isolar os Estados Unidos no processo, porque por enquanto parece que está todo mundo, não. Eu não gostei, tá? Mas eu só não gostei. Uhum. Tá uma coisa assim. E algo concreto, né? E ações. A gente precisa ver o que vai acontecer, porque a gente está falando de um contexto geral planetário que pode ser muito perigoso. E reforço aqui aquela ideia do precedente que se abriu, porque hoje é a Venezuela, amanhã muito provavelmente será a Colômbia. Donald Trump já disse que uma intervenção, digamos assim, na Colômbia soa bem. Sim. Porque o Gustavo Petro, que é o presidente colombiano, também é um desafeto de Donald Trump. E nunca foi por democracia, Sim. Tanto é que Donald Trump nunca se incomodou, por exemplo, com a ditadura da Arábia Saudita. Não. Ou outras ditaduras pelo mundo que sejam de direita, né? Ou o massacre palestino. Enfim. E Giba, outro lugar, tem outros dois lugares que ele já tinha falado que ele iria invadir antes, quando ele tomou posse. Agora ele falou que ele iria invadir a Groenlândia e o Panamá, que ele ia pegar a Groenlândia e o Panamá para eles. O Panamá pelo Canal do Panamá, que é um lugar importantíssimo de trânsito, de comércio de cargas. Então, ter o domínio do Canal do Panamá seria uma mão na roda para os Estados Unidos. E a Groenlândia também, pelo petróleo e pelo gás que tem na Groenlândia. Mas aí, com a Groenlândia, acho que o buraco é um pouco mais embaixo, porque é a Dinamarca que cuida da Groenlândia, né? Sim. E aí a bronca com a Europa, não sei se é tão fácil assim, tão tranquilo para Donald Trump. Exatamente. Mas já disse que tem intenções. Já tem intenções. Então é o precedente que se abre, a partir da invasão na Venezuela. Essas outras que podem vir por aí, né? Eu quero que esse ano de 2026 seja um ano de paz e um ano próspero para as pessoas, e que a gente não viva nessa tensão de que... Porque hoje está tudo tão conectado, e a gente está falando de um país irmão, um país vizinho, né? Que a gente tem... Ontem eu citei aqui, os produtores de arroz, eles dependem da... É claro que o arroz é um commodity, ele vai ser movido de acordo a lugares diferentes. Não é tão difícil assim revender arroz em outros lugares. Mas vai ter um impacto direto aqui na nossa economia local. E só estou falando desse recorte. Né? Mas se a gente for falar de pessoas que fazem migrações por causa da guerra, de pessoas que precisam ser abrigadas, né? A gente já tem aí 600 mil venezuelanos no Brasil, esse número pode duplicar. Então, a gente está falando de uma situação humanitária fundamental, só nesse recorte aqui Brasil-Venezuela. Eu acho muito importante, claro, nós somos apenas aqui jornalistas que comunicam o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a obrigação de se colocar num lugar de demandar um posicionamento das Nações Unidas, nossos governantes, que a gente vai na escala, né? Então a gente tem que prefeito, governador, presidente, para chegar lá no Itamaraty, para chegar lá nas Nações Unidas, tem que seguir essa corrente, e essa corrente tem que estar unificada. Então, demandar também aqui das nossas lideranças que elas se posicionem nisso, porque
não é bolinho, Giba, não é brincadeira. A coisa pode escalonar de uma forma que pode ser muito preocupante. Mas tu não acha que essa ausência de posicionamentos mais firmes dos países é justamente por causa dessa falta de união? Eu digo isso porque se pegar país por país, todos eles têm medo dos Estados Unidos. Sim, todo mundo tem medo dos Estados Mas Unidos. se todos os outros países se juntarem e assim... Só que aí precisa de uma organização muito grande, né? Entre vários países para emitir um posicionamento que seja concreto e que demande ações, né, de fato, contra os Estados Unidos. Porque senão fica nessa. O Brasil não aprova. Aí países da Europa não aprovam. Vários outros aqui da América do Sul também não aprovam. Mas não passa disso, porque individualmente cada país tem medo dos Estados Unidos. Sim. Não, só existem 2 países no mundo que não têm medo dos Estados Unidos. Um porque realmente é um adversário à altura em todos os quesitos, que é a China, e outro porque é completamente maluco e fora da casinha, fora da realidade, que é a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte não vive em Nárnia, né? A Coreia do Norte acha que ainda está nos anos 60, e então eles acham que eles podem enfrentar os Estados Unidos. E a Rússia? A Rússia tem medo dos Estados Unidos. A Rússia respeita os Estados Unidos. De fato, esse fato do Maduro não ser aceito como asilado político lá, porque o Putin não queria comprar esse conflito com o Trump, já mostra um pouco essa situação. Então, a partir daí, a gente tem essa ideia de que os países não querem, mesmo lá se posicionando ao contrário, eles não vão tomar atitudes mais fortes. E se a gente for pensar, olhar sempre com essa ótica que a gente está vendo aqui no Brasil da polarização partidária, porque as pessoas estão olhando para essa situação como se fosse Lula-Bolsonaro. E isso é de um absurdo, de uma tristeza, de uma falta de conceito, de entendimento do mundo, das coisas, que é preocupante, porque as pessoas, claro, elas vão puxar porque interessa para elas e vão começar, daí agora já estão os deputados brigando porque o outro falou, porque o outro se posicionou, não sei o quê, sabe? E isso não vai levar nada a lugar algum, só vai levar à manutenção dessa polarização que trava o Brasil. Mas aqui, infelizmente, está assim, né, Giba? Qualquer coisa que tu falar, qualquer situação, as pessoas levam para Lula, Bolsonaro, polarização direita e esquerda, que é de uma ignorância e que trava qualquer diálogo, qualquer possibilidade de resolver as coisas. Essa situação lá é muito mais complexa e os precedentes que se abriram, eles são terríveis e isso pode escalonar de uma forma que depois não tem volta atrás. E sobre essa polarização, eu acho assim, eu fico impactado com a inocência de algumas pessoas que vão às redes sociais, inocência ou má intenção mesmo, né? E na verdade, vontade de surfar nessa onda, de comemorar sem fazer nenhuma ressalva sobre essa invasão dos Estados Unidos na Venezuela, achando que, de fato, o interesse de Donald Trump é restabelecer a democracia na Venezuela. Sendo que a vice de Maduro assumiu, o madurismo segue, embora não haja mais Nicolás Maduro na Venezuela, mas o governo ditatorial segue. E os Estados Unidos não parecem estarem muito preocupados com isso. E ignoram totalmente o fato dos interesses por trás de tudo isso, que é a questão do petróleo em si, né? Sim. E enfim, há uma comemoração muito grande sobre... Foi capturado um ditador, beleza. Nicolás Maduro, a gente já disse, sublinha várias vezes, é uma figura desprezível. Mas é aquela coisa, né? Não é só isso. É tudo muito mais complexo. E só que tem gente que parece que oportunamente ignora isso para surfar nessa onda de rede social, ou é muito ingênuo, né? O próprio Donald Trump ontem, nesse depoimento que ele falou que vai levar 18 meses para cuidar do petróleo da Venezuela, que vai custar muito caro, ele também disse que não tem como chamar eleições na Venezuela agora e que nem é do interesse deles fazer esse tipo de controle do país, que eles não querem controlar a política da Venezuela. Ou seja, tem aí então, gente, um gap, um espaço, um buraco entre a realidade do que o Trump está enxergando e a realidade do que o governo da Venezuela está vendo, porque a atual presidente da Venezuela, que era a vice, assumiu, disse, olha, não, vocês não vão entrar aqui, não, vocês não vão tomar o nosso petróleo e não, eu quero descobrir quem que ajudou a atrair o presidente Maduro, eu vou mandar matar. Então, atitudes de ditadura. Então, a situação é a seguinte,
ou o Trump, alguma hora, vai... Porque o Trump tem isso também, né? Ele é muito gargantão de falar coisas e depois... tem até uma frase que eu não me lembro como é que era. A frase tem um dito que é aquele chicken out, né? Que ele dá ele volta atrás em tudo que ele diz. Então, talvez pode ser até uma situação em algum momento de que ele decida assim, não, peraí, tava de brinks aqui, não é isso aí que a gente vai fazer mesmo, assim, não vou entrar em guerra, não vou tirar as tropas e aí, sei lá. Chicken out seria o equivalente a pipocar ou amarelar. Isso. Ele pipoca demais, então pode ser que ele esteja fazendo aquela jogada de pôquer, né? Falando que vai fazer e não vai fazer. Mas do outro lado da Venezuela não tem nenhuma condição militar de enfrentar os Estados Unidos. Nenhuma. Se os Estados Unidos botar as botas e os fuzis em terra, já era, vai morrer muita gente. Se houver resistência. Porque pode ser que haja entrega de armas e não haja resistência e, tipo, passem, por favor, senhores, é tudo de vocês. Algum tipo de resistência deve ter, né? Imagino que sim. Na Colômbia, o Gustavo Petro já disse que vai haver resistência, que vai pegar em armas se houver ação dos Estados Unidos no país. Sim, verdade. Bom, seja qual for o desdobramento dessa história, você, ouvinte, vai ficar sabendo aqui na Band News. Boa. E seja qual for o seu verão,